Vamos sentar e abrir a palavra de Deus, né? Romanos capítulo 8. Romanos 8. E nós vamos ler hoje do 35 até o 39. Romanos 8, 35 até o 39. Vou ler. Preste bastante atenção no que você vai ler, porque isso aqui é a conclusão de todos esses 8 capítulos onde Paulo falou coisas extraordinárias. Então ele diz no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Agora ele vai falar uma lista de coisas, olha lá. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Para um pouquinho. Essa lista aqui do 35 fala coisas que nós passamos, que nos aflige. Olha lá, vou ler de novo. Tribulação, ou mundo emocional, angústia, perseguição, fome, nudez, ou espada, ou perigo. São coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aí ele diz no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Agora Paulo mostra uma lista de outras coisas. Porque eu estou bem certo de que, olha lá, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem a do que está por vir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Para. Onde está o amor de Deus? Que está onde? Em Cristo. Onde está o amor de Deus? Em Cristo, essa palavra. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos esse amor de Deus e nada poderá nos separar do amor de Deus. Agora, presta atenção. Na visão de muitos é assim, olha, Deus me ama. Mas Deus falou assim, olha, eu te amo muito, agora se vira. Então o amor de Deus, ele me ama muito. Mas ele me deixa eu cair na mão do diabo. Ele deixa um montão de mal me atingir. Ele permite com que coisas horríveis aconteçam na minha vida, porque ele me ama. Mas ele me vê assim, olha, se vira, se esforça muito, luta muito, guerreia muito, trabalha muito. Então, se você fizer tudo isso certo, né, você vai entender melhor o amor de Deus. Não, errado. Deus ama. E Deus entra em ação, ele prova o amor. Então Deus, por nos amar, ele vai entrar em ação e vai fazer para o homem tudo aquilo que o homem é incapaz de fazer por si mesmo para ser salvo e liberto da condenação eterna. Então, para mim entender o amor de Deus, o pai que ama o filho, o que o pai faz para o filho? Tudo, aquela criança pequena, dá assistência, luta por ela, dá comida para ela, ajuda ela, ampara, ajuda psicologicamente. Deus é a mesma coisa. Se Deus me ama, ele vai fazer todas essas coisas por mim. Ele é meu pai. Então essa é a visão de Deus. Agora, o amor de Deus é uma coisa sempre ligada a Jesus Cristo. Não é uma coisa separada de Cristo. Então vamos trabalhar aqui na palavra para capturarmos, entendermos essa questão do amor de Deus. Então vamos lá, aquele texto famoso, João 3,16. Vamos lá, João 3,16. Esse assunto, para quem só busca prosperidade, não vai atrair em nada. Esse assunto, para quem quer dar a volta por cima, não vai atrair em nada. Esse assunto, quem só está atrás de um poder miraculoso, não vai atrair em nada esse assunto.
Mas para quem é salvo e conhece o Evangelho, vai atrair. Então, João 3,16, olha aqui o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora Deus entra em ação. Ele está dizendo o quê? Ele amou o mundo de tal maneira. Agora ele entra em ação. Deus começa um projeto, um trabalho, olha lá. Que deu seu Filho único para quê? Para que todo que nele acreditar não pereça, não se estrague, não se perca, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, como é que eu começo a entender o amor de Deus? Deus ama esse mundo caído. Quando ele fala mundo, é o ser humano, é a raça humana. Então Deus toma uma atitude para alcançar esse homem e trazer esse homem para si. A atitude é essa: ele dá o filho dele, manda o filho dele aqui na terra. O filho dele vai se encarnar. O filho dele é o único que pode libertar o homem da escravidão, da condenação eterna, libertar o homem da mão do diabo, de todas as prisões. Então ele dá o seu único filho. Para que ele dá o filho? Para que todo aquele que acreditar neste filho não pereça, não se perca, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, olha o amor de Deus. Ele sabe que o homem não pode sair dessa situação. Ele está escravizado, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele sabe que o homem caiu cativo na mão do diabo, é incapaz de libertar-se. Então a gente tem que entender isso. O homem por si mesmo, por mais inteligente, religioso que seja, ele não tem poder de libertar-se da condenação, não tem poder de libertar-se da mão do diabo. Agora Deus ama esse homem, ele manda Jesus Cristo, ele dá Jesus Cristo, para que aquele que acreditar em Jesus Cristo não vai se perder, não vai perecer, mas vai ter o quê? Olha, esse é o propósito de Deus, ter a vida eterna. Então o amor dele, para provar por homem, o amor dele é colado em Cristo. O amor dele é aliado, está entrelaçado em Cristo. Então Deus tem uma atitude, ele vai mandar Jesus Cristo aqui. Para aquele que acreditar em Jesus Cristo não vai se perder, mas vai ter uma vida eterna. Ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ou julgasse o mundo, mas para quê? Olha, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ou julgasse, dependendo da tradução, o mundo, mas para que o mundo, olha, esse é o coração de Deus, o amor de Deus, o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, que não crê já está condenado, porque não crê no único Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, o amor de Deus é isso. Ele olha, ama essa raça humana caída e perdida, sabe que ela está condenada eternamente, não tem como sair dessa situação, não tem meios próprios. Ela sabe que a raça humana ficou cativa do diabo. Então Deus ama, quer dar a vida eterna para essa raça humana. Então ele manda Jesus Cristo aqui na terra, ele vai se encarnar. Aquele que acreditar em Jesus Cristo vai encontrar o amor de Deus, não vai perecer, mas vai ter o quê? A vida eterna. Então Deus começa a agir, ele ama e começa a agir, ele vai providenciar tudo que o homem precisa para ter a vida eterna. Ele vai providenciar tudo que o homem precisa para ser liberto do império das trevas. Ele vai providenciar tudo que o homem precisa para ser justificado, se tornar um filho. Ele vai providenciar, porque ele ama, todas as coisas que o homem precisa para ele ter o homem eternamente para si mesmo. Então, quando Deus olha o homem, presta atenção, ele projeta já o homem, a raça humana salva, na eternidade.
Nós olhamos para Deus e a gente quer um projeto humano na terra. Como eu vou viver bem aqui? O que Deus tem para me fazer aqui? Mas Deus olha o homem, e o projeto de Deus para o homem não é a vida terrena. Ele sabe que isso aqui é um paviozinho que está acabando. Ele já projeta esse homem, já visualiza ele vivendo eternamente com ele, aperfeiçoado, perfeito, né? Semelhante a Jesus Cristo. Então, quando Deus olha o homem e ama o homem, o projeto dele é na glória, eternamente. Mas o homem que não vê isso, quando ele se volta para Deus, ele vê Deus como alguém com um projeto humano para ele aqui nessa terra, dando dinheiro, resolvendo, fazendo as coisas que a carne dele quer, totalmente ao contrário. Mas quando Deus olha para o homem, ele já vê, por exemplo, o Galdino aperfeiçoado, perfeito na eternidade com ele. Vocês estão entendendo? Então Deus ama. E ele começa uma ação para trazer o homem para si e viver com ele eternamente. Vamos ver outras coisas que falam sobre isso. Vamos lá, 1 de João, lá na frente. 1 de João. Vamos ler bastante 1 de João. 1 de João, capítulo 4. Vamos folhear vários versículos aqui. Versículo 9 a 10. Nisto se manifestou o amor de Deus. Presta atenção. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos ler de novo para você entender, olha. Nisso se manifestou o amor de Deus. Não, nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. Agora deixa bem claro isso. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não partiu de nós, mas em que ele nos amou, e por ter nos amado, o que ele faz? Enviou seu Filho como propiciação, como pagamento, propiciou, né? Nos tornou propício a Deus através de Cristo pelos nossos pecados. Então, nisso consiste o amor. Não que eu amei a Deus primeiro. O homem não ama a Deus, ele não tem iniciativa própria de amar a Deus. Mas é que Deus nos amou e enviou Jesus, e Cristo é a propiciação, nos tornou propício a Deus, aceito a Deus. Por quê? Porque ele aniquilou todos os nossos pecados. Então o amor de Deus está onde, como nós lemos? Em Cristo. Fora de Cristo não tem amor de Deus, meus irmãos. Onde está o amor de Deus? Nesse sistema, neste reino, em Cristo. Tudo que está em Cristo tem o amor de Deus. Tudo que está fora de Cristo não tem o amor de Deus. Então, como Deus prova o amor? Ele manda o Filho para resolver a questão dos nossos pecados. Você está entendendo? O amor de Deus é uma coisa diferente dos nossos sentimentos. É amor de Deus, não de homem. Nosso amor é uma coisa complicada, doente, atrapalhada. Às vezes o nosso amor faz mal para o filho, porque a gente quer tanta coisa, a gente acaba perturbando o filho por causa do nosso amor doente, deformado, atrofiado. É um amor mais na base do medo, da inquietação, da insegurança, do que um verdadeiro amor. O amor de Deus não é amor de homem, não é o como o homem sente. A gente tem que entender isso. Então vou ler mais uma vez. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não foi nós, mas em que ele nos amou, e por nos ter amado ele enviou o seu Filho como propiciação, sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Está bem claro isso? Então,
Deus olha para nós, eu vou repetir isso muito, e Ele vê nos projetando para a eternidade. Ele olha assim, olha lá, aquele ali está no pecado, acreditou, já estou vendo ele lá perfeito em Cristo, andando comigo eternamente, meu filho amado. Aí que está o amor de Deus. O projeto, quando ele olha aqui a igreja, ele já projeta a noiva perfeita, pura, junto com Jesus Cristo. Esse espaço de tempo é uma coisa desconsiderada. Por quê? Porque finalizando a obra, o resultado é aquele lá e não tem nada que desfaça isso. Agora nós, como vemos, nós estamos aqui na aflição da carne. Senhor, eu quero comer, eu quero me vestir, eu quero mais coisa. O amanhã, como vai ser? Eu tô aqui cheio de preocupação de homem caído, cheio de ansiedade da minha alma, de medo de doença, medo de um monte de coisa. Cada um de nós tem um monstrinho na cabeça, na alma. Você entende quando eu falo assim? Começa a conviver com uma pessoa. Aí você vai ver como ela é, os medos que ela tem, as ansiedades que ela tem, a deformidade da alma dela, o monstrinho que está por dentro dela. Em pouco tempo de convivência você vai ver tudo que está ali. E essas coisas que nos preocupam, nos governam e nos traz aflição e problema e desconfiança e tira sono. A nossa cabeça é isso. Nós dizemos que é um Deus que resolve isso aqui, ó. Mas na ótica de Deus, Ele já está te vendo perfeito em Cristo. As primeiras coisas já passaram. Você entende isso? Mas pastor, e esse período de tempo que eu estou vivendo aqui até lá, isso aqui desconsidera. Na ótica de Deus já passou. Você está salvo? Já aconteceu. Agora, essa linguagem não traz satisfação para a carne. Por quê? Porque a carne quer ter coisas da terra. A carne quer cumprir as paixões que ela tem, os alvos que ela tem, as coisas que ela ainda quer ter aqui nessa vida. A carne quer isso. Então a gente vê a pessoa na carne, Deus, é isso. Deus, está chegando o fim do ano, eu vou fazer um projeto de vida. Você já passou por isso? Tem igrejas que fazem projeto de vida. Aí vê uma lista, o que você quer? Senhor, na virada desse ano eu quero conquistar isso, conquistar aquilo. Aí você vai ler o projeto de vida. Ninguém pede, eu quero orar um pouquinho mais. Eu quero ter revelação da palavra, Senhor. Você vê o que as pessoas querem? Olha, esse ano eu quero mudar de carro, esse ano eu quero terminar meu curso. Só coisa da terra, porque a aflição da alma é isso aí. Uma aflição que não tem fim aqui na terra. Então o amor de Deus é isso. Ele enviou Jesus para resolver o nosso problema definitivamente aqui na terra. Está bem claro isso na sua mente? O sentimento de Deus, o amor de Deus não é sentimento humano. Eu já falei isso para você. Você tem que entender que Deus não sente como a gente sente. A gente está aqui com uma alma doente, sente 1001 coisas. E a gente quer confundir o sentimento de Deus com os nossos sentimentos e achar que Deus sente como a gente sente. Ultra enganoso isso aí. Ele não sente como a gente sente. Totalmente diferente o que Deus sente. Está bem claro? Então muitas vezes a gente quer interpretar Deus pelos sentimentos. Eu quero interpretar Deus pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque eu quero interpretar Deus baseado no que eu sinto. E daí que vem as falsas profecias. Não, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou falar. É isso que te digo, Deus revela. É uma alma caída que tentando interpretar Deus por aquilo que sente. Maior engano isso. Vamos para outro texto, capítulo 5 desta primeira de João. Versículo 10 em diante. Vamos lá, diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso,
porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Presta atenção. E esta vida está aonde? Em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Onde está a vida eterna? Em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. O testemunho, vou ler de novo. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está onde? Seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Você está entendendo? O amor de Deus está ligado a Cristo e Cristo ligado a nós. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Nesse mesmo capítulo, versículo 20, olha lá. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Quem é esse Filho Jesus Cristo? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Jesus Cristo. Nós estamos no verdadeiro. Deus nos tem dado entendimento. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos lá para o capítulo 1 dessa primeira carta. Desde o versículo 1. Então, 1 de João 1 e 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Vamos ler o 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, os escrevemos para que nossa alegria seja completa. Então, o que ele está dizendo? O que João está dizendo? Estamos anunciando a vida eterna. E essa vida foi manifestada, e esta vida é quem? Jesus Cristo. Então, o amor de Deus ligado ao homem que foi salvo é uma coisa ligada a Cristo. E através de Cristo, Deus cumpre o amor de Deus para toda a humanidade. Tudo que precisava para salvar o homem, libertar o homem, perdoar o homem, tirar o homem da prisão, tirar o homem da mão do diabo, tornar o homem um verdadeiro filho justificado. Tudo foi feito através de Cristo. Então a prova de que Deus ama o homem é que Ele mandou Jesus Cristo para executar todas essas coisas a nosso favor. Lembrando, o amor dele não é amor humano, é amor de Deus. De Deus, não é no nosso nível, é amor de Deus. Está bem claro isso? A pergunta é aquela lá, que nós lemos em Romanos. Quem nos separará deste amor? O que tem poder para nos separar deste amor? Existe alguma força que pode nos separar deste amor? Existe algum poder que pode quebrar este amor, desfazer este amor? Não tem nada, absolutamente nada que nos separa do amor de Cristo. Que está onde? Em Cristo Jesus. Está bem claro isso na sua mente? Então, o que Deus, através de Cristo, desse amor, fez por nós?
Então nós vamos ver Romanos tudo de novo em alguns versículos. Primeira coisa, você já sabe de cor e está cansado. Atos capítulo 20. Então agora Cristo executando o amor de Deus ao nosso favor. Atos 20 e 28, é só isso que eu vou ler aqui. Está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Agora, olha a grandeza do amor de Deus aqui, ó. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, a primeira coisa que você tem, olha Deus provando o amor através de Cristo. Então, Cristo vem ao mundo, Deus não tinha sangue, você já aprendeu isso. Quando Deus se encarnou, teve um corpo humano, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então, com esse sangue derramado na cruz do Calvário, Deus prova o amor. Ele nos comprou para Ele. Nós somos dele para sempre. Está bem claro? Nós somos um povo adquirido a preço de sangue. Comprado a preço de sangue. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Se Ele me comprou a preço de sangue, quem me separa dele? Eu quero que você encontre a segurança de ser salvo. Porque as pessoas por qualquer coisa perdem a salvação, porque não tem uma visão do amor de Deus, daquilo que Ele fez por nós, através do Evangelho. Então Deus nos compra com seu próprio sangue, nos adquire para Ele. Então se você tem dinheiro e comprou uma casa, pagou à vista, fez a escritura, registrou no seu nome, ela é totalmente sua, ninguém te arranca mais. Entende? Não depende da casa para ser sua. Depende do que você fez, você a comprou, não partiu nada dela, tudo partiu de você. Você pagou e a adquiriu, é tua. Então, eu ser de Deus, você ser de Deus, não depende de mim nada. Foi Ele que derramou o sangue, pagou pela minha vida e me comprou com o sangue dele. Quem vai me separar desse amor? Não tem nada que me separe. Então a igreja não é um monte de coitado, diabo sapateando na vida deles, arrasando com eles, né? Deixando eles na lona, tudo caído, tudo retalhado, cheio de seta, tudo largado, abandonado. Não! A igreja foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios, vamos lá. Tudo que você podia me dar esta aula melhor do que eu aqui, eu estou achando, viu? Segundo aos Coríntios 5:18. Olha aqui Deus provando o amor dele através de Cristo. Ora, tudo provém de Deus. Olha lá, tudo provém de quem? De Deus. Tudo é tudo. Tudo vem dele. Que nos reconciliou consigo mesmo. Olha o amor de Deus que está em Cristo. Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Então, olha o amor de Deus em Cristo. O que Cristo faz agora? Onde estava Deus? Deus estava em Cristo. Olha o amor dele em Cristo. Fazendo o quê? Derrubando a parede da separação, nos reconciliando consigo mesmo. O que o homem tem de participação disso? Nada. É Deus que está fazendo. O amor de Deus em ação através da pessoa de Jesus Cristo. Nos reconciliou com Ele mesmo. Para reconciliar precisava derrubar a inimizade. Aconteceu na cruz. Derrubar a parede que nos separava. Aconteceu na cruz. Então Deus nos reconcilia consigo mesmo. Como? Por meio de Cristo. E nos confia um grande tesouro. Qual é? A palavra da reconciliação.
Então olha o amor de Deus, ele pega, derruba a parede da separação e nos reconcilia com Cristo, e nos dá a palavra da reconciliação. Então, uma vez reconciliado com Deus, eu estou muito ligado nele, ele ligado a mim. Estamos muito juntos. Estamos atados um no outro pelo amor de Deus. E não tem nada que pode desfazer isso. Acredita ou não? Nós não somos mais um perdido longe, né? Sozinho, dizendo assim: Senhor, olha para mim, eu estou sozinho. Não tô. Essas músicas de fracasso eu não canto mais, né? Nós estamos reconciliados, atados com Ele, totalmente. E quem pode desfazer essa reconciliação? Nada, absolutamente nada. Outro texto, Romanos 3, volta lá. Tudo que você já sabe de cor. Se não souber de cor aqui, não vai saber em lugar nenhum. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Nós somos justificados, feitos justos aos olhos de Deus, sem culpa, sem condenação, gratuitamente, mediante a redenção, a libertação que existe aonde? Olha lá, em Cristo Jesus. Então olha o amor de Deus em ação. Eu não poderia ser justificado. Então, através de Cristo, Ele traz a graça, derrama o sangue. Esse sangue me justifica gratuitamente. Então eu sou justificado por Ele. Olha o amor dele me justificando. Eu sou incapaz de ser justificado por obras próprias, mas o amor dele me justificou gratuitamente, de sorte que Deus olha muito para mim agora. Além de reconciliado com Ele, além de ser comprado por Ele, eu também fui justificado. O escrito de dívida cravou na cruz, eu não devo nada. Deus olha para mim e me vê santo. Acredita nisso ou não? Olha o amor dele que fez por mim. Qual a participação na justificação? Paulo disse, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então agora em Cristo, nesse amor que está em Cristo, esse amor ligado a Cristo, a prova de que Deus me ama através de Cristo, Ele me justificou inteiramente para Ele. E Ele declara: você é santo para mim agora. Mesmo eu sendo extremamente defeituoso, fui justificado. Quem vai me separar disso? Que macumba vai me separar disso? Que olho gordo vai desfazer isso? Que inveja vai desfazer isso? Que demônio vai desfazer isso? Que poder do diabo vai desfazer isso? Nada! Vocês entendem isso comigo ou não? Então a gente vê uma igreja acuada, amedrontada, ameaçada por um diabo fracassado. Um monte de gente com medo de demônio, inveja, macumba, feitiço, mandinga, né? Uma igreja justificada fugindo. Olha a cabeça deles, como eles não conhecem a obra do Evangelho, não conhecem o amor de Deus, não conhecem. Nada desfaz isso, é imutável, é eterno, porque foi feito por um Deus eterno. Está claro isso na sua mente? Vamos lá, você cansou, né? Até eu cansei desse texto, não aguento mais ele. De tanto que eu creio nele, eu não aguento mais, estou por aqui. Colossenses, já sabe o que eu vou ler para você. 1, 13, 14. Ele, olha lá, nos libertou do império das trevas. Como eu gosto de falar isso. Eu gosto de falar isso.
Ele, olha lá, o amor de Deus em Cristo. Então, ele me libertou do império inteiro das trevas. Quem acredita nisso? Quem vai pregar isso na televisão com fé? Dificilmente, eu nunca vi alguém na televisão ler isso. Nem nos rádios, na mídia forte. Esse texto não existe na Bíblia deles. Ele nos libertou do império das trevas, olha lá, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é o reino do Filho do seu amor? Em Cristo. No qual, neste reino, olha lá, temos o quê? O fim da escravidão, a redenção, e os pecados, a remissão de todos os pecados. Então, olha o amor de Deus sendo executado na obra de Cristo. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para outro reino, o reino do Filho do amor de Deus. Neste reino acabou a escravidão, nós temos a redenção. Outra tradução diz assim, acrescenta, pelo sangue. E a remissão de todos os pecados. Vocês entendem isso ou não? Então eu afirmo, você que está me ouvindo na internet, não sabe essas coisas, é crente verdadeiro, a igreja foi libertada do poder do diabo, do império inteiro das trevas. O crente salvo não tem que ter medo de demônio, de macumba, de nada. Ele é um liberto total do império das trevas. Quem fez isso? O jejum dele? Não. O sacrifício dele? Não. A subida dele no monte? Não. O voto dele? Não. A vigília dele? Não. Nada disso pode libertá-lo do império das trevas. Mas quem libertou foi Deus com seu amor através da pessoa de Jesus Cristo. Liberto total. Total. E nesse reino nós temos a redenção. Acabou a escravidão. Então olha o amor de Deus executando, me preparando para a eternidade. Libertação total do império das trevas. Me pôs no reino do Filho do seu amor. Onde está o amor dele? E neste reino eu tenho a redenção para sempre. A redenção é eterna, não tem prazo de validade, para sempre. Nos libertou. Efésios, vamos lá para Efésios, volta. Efésios, capítulo de número 1. E vamos ler tudo isso. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado, dependendo da tradução, com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Aqui na terra ou nas regiões celestiais? Aonde estão essas bênçãos espirituais? Na terra ou nas regiões celestiais? O que são as regiões celestiais? Nos céus, no reino eterno. É lá que estão todas as bênçãos. Então está dizendo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo. Olha lá o lugarzinho. Em Cristo. Nada fora de Cristo. Onde está o amor de Deus? O amor de Deus está aliado em Cristo. Então em Cristo Ele faz todas essas coisas por mim. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, nele, em Cristo, olha o amor de Deus, temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, meus irmãos, é meu neto que está me enchendo aqui. Para. Então Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Não são coisas aqui da terra. Para quem só busca prosperidade e fala assim, está amarrado. Ele vai falar assim, esse pastor é fraco. Ele vai falar assim.
O negócio dele é carro, casa, dinheiro. Na cabeça dele, o evangelho é isso. Olha aqui a coisa preparada para a eternidade. Você pensa que lá na eternidade vai ser tudo difícil, apertado? Pensa que lá vai ter alguma dificuldade? Pensa que lá a gente vai construir os cômodos um por um, de acordo com a grana que for entrando, e fazer uma casa por pedaços? Pensa que lá vai ter inflação, vai ter político corrupto? Você acha que lá vai ter esse nível de vida ralo, fraco que é aqui da terra? Não. Lá vai haver fartura. A nossa preocupação não vai ser com essas coisas pequenas. Nós vamos conhecer a ciência de Deus, a grandeza de que Ele é, os mundos que Ele criou, além dessas constelações que nós vemos. Nós vamos ver um Deus eterno que tem bilhões e trilhões de coisas criadas, que a eternidade é pouco para conhecer. É para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, é para isso. Você acredita nessas coisas? Você olha assim para mim e fala: meu Deus, o pastor está falando as mesmas coisas, eu estou até enfadado de ouvir. Se você está, imagine eu de falar. Mas preciso falar. Você entende isso comigo? Um reino inabalável. Um reino inabalável, uma vida perfeita, eterna, que não morre mais. Então Deus amou o mundo. Olha o amor de Deus. Quem vai nos separar do amor de Deus? De tal maneira que mandou o seu Filho único. Para quê? Para aquele que acreditar nele não vai se perder, não vai perecer, vai ter a vida eterna. Olha o amor de Deus, nos projetando para a eternidade. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que salvasse. Salvasse de quê? Da condenação eterna, do poder do diabo, das prisões, da destruição, do caos que o pecado trouxe para o nosso planeta. Para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê não será condenado. Que não crê já está. Não saiu nem da condenação ainda. As pessoas querem um evangelho para essa vida só. O negócio deles é o Deus do agora. Como eles falam. Eles querem um Deus para curtir o que as cobiças da carne quer, as luxúrias, né? As avarezas, as coisas que a carne quer. A carne quer tudo novo toda hora. A carne quer comer o melhor da terra. A carne que quer, quem come é a carne. A carne quer as melhores casas, os melhores carros, as melhores mulheres. A carne quer isso, meus irmãos. Então eles querem um evangelho que um Deus faça isso para eles. Eles estão atrás disso. São os inimigos da cruz de Cristo. Agora, Cristo veio anunciar um reino futuro eterno. Então nós vivemos aguardando que tudo isso vai se cumprir na nossa vida. Se eu tiver muito dinheiro, amém. Se tiver pouco dinheiro, amém. Se tiver quase nada, amém. Eu vou suportar um dia de cada vez com paciência. Porque eu sei que no final desse caminho eu tenho a vida eterna e vai se cumprir tudo que Ele fez por mim na cruz. Vai se cumprir, não tem como não se cumprir. Não é o evangelho humano que acaba quando morre. Não é o evangelho humano que se corrompe com as coisas da terra. Não é o evangelho humano que só pensa em comida. Não é o evangelho humano agarrado nas paixões do mundo. Entende isso? Você quer ver uma coisinha que João falou? Vamos lá na 1 de João. Só que ninguém lê essas coisas na televisão. É dificílimo ler, né? Olha aqui que ele fala no capítulo 2 de 1 de João, versículo 15. Olha, isso aqui desfaz um monte dessas pregações da prosperidade que existe. Olha aqui, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
O que ele tem em mente quando... Olha, repare bem. Quando João está escrevendo aqui, o que tinha de mundo? Plantação, gado e mais nada. O que tinha de tecnologia para amar quando João está escrevendo isso aqui? Não tinha nada. O que era a riqueza deles? Troca de mercadoria, ouro, prata, plantação e gado. Não tinha nada. Não tinha asfalto, meus irmãos. Pense que tinha as ruas asfaltadas. Não tinha avião, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nem a indústria com as suas máquinas. Não tinha nada dessas coisas. O que ele tem em mente? Não ameis o mundo. O que era o mundo na cabeça dele? O que ele via de mundo naquele tempo? Uma coisa que para nós é meio de mato. Vocês estão entendendo? Mas ele já sabia, olha lá. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, presta atenção, isso aqui está escrito, é verdade. Se alguém amar o mundo, o que é o mundo? Essas cobiças, essas riquezas, as luxúrias, as facilidades. Esse mundo prega, tenha isso para você ser feliz. Se você não tiver isso, você é infeliz. Se você não comprar essas coisas, você é infeliz. Se você não comer assim, você é infeliz. Você tem que ter tudo que eu estou te oferecendo. É isso que o mundo prega. Senão você vai ser infeliz. Porque tudo que há no mundo, vou ler de novo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, ela não procede do Pai. Procede de onde? Procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então nós vemos uma igreja voltada amando o mundo. Ela quer o dinheiro, as facilidades, a luxúria do mundo, né? Entende? As grandezas de Deus. Aparece aonde as grandezas de Deus? Na televisão. E aparece o que lá em Dubai, os prédios, os hotéis de lá. Para eles isso é grandeza de Deus, mas isso procede do mundo, não procede de Deus. Será que eles são capazes de ler isso lá numa pregação na televisão? Não são. Nunca vão ler isso. Isso não existe na Bíblia deles. Meus irmãos, eu sei que a carne quer ter tudo, a carne quer ter casa nova, grande, a carne quer o conforto, ela clama por isso. Todo mundo, se pudesse, ia ter um carro zero e trocar a cada ano. A carne gosta disso. Ter as melhores roupas, né? Ir nos melhores hotéis, fazer as melhores viagens. A carne adora essas coisas. Sim ou não? Sim, a carne gosta disso. Por isso criaram esse evangelho da carne. Você entende ou não? Agora vamos voltar onde começamos. Vamos lá. Romanos. Romanos 8. Onde nós estamos. Pastor, mas eu preciso isso, eu preciso também. Mas ele me prometeu uma vida eterna. Um reino inabalável, uma vida futura perfeita. E esse é meu alvo. Esse é meu alvo. Então a pergunta é essa. Versículo 35 de Romanos 8. Olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo é tudo isso que ele cumpriu, que nós lemos, que ele já cumpriu na nossa vida. Ele nos ama. Agora, quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou ligado, comprado, justificado, redimido, reconciliado, selado com o Espírito. Sou filho, herdeiro. Tudo isso é o amor de Cristo na minha vida. Ele já fez tudo isso por mim através de Cristo. Tenho a vida eterna, tenho a imortalidade através do Evangelho. Agora, quem vai me separar desse amor? Para quem acredita que a salvação é por obras, ele vai achar, se ele cometeu uma falha, ele perdeu tudo isso. Você está entendendo? E vai achar. Perdeu a salvação. Quem nos separará do amor de Cristo? As coisas que podemos passar, a gente pode passar tribulação. A gente passa angústias na vida.
A gente pode passar perseguição, passar fome. Nudez. O que é nudez aqui? Só tem uma peça de roupa, duas, está sempre com as mesmas coisas. Quase não se veste, né? Aí precisa ir num casamento e não tem nem roupa para pôr. Vai se sentir inferior. Assim é a carne. Ou perigo, ou espada. Aí ele diz, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas mudas para o matadouro. Agora, presta atenção, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, não em nós mesmos, mas por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, somos mais do que vencedores por meio dele. Olha, eu não venci nada. Um dia desses, veio uma irmã pelo WhatsApp, ouviu uma pregação e falou, pastor, eu ouvi nessa pregação que o senhor falou assim, Deus fez a parte dele e Jesus fez a nossa. Eu falei, é isso mesmo. Porque tudo que nós tínhamos que fazer, éramos incapazes de fazer. Deus fez por nós através de Cristo. E qual é a nossa parte? A nossa parte, sabe qual é? Eu respondi para ela. Ser-me-eis testemunhas. É testemunhar o que Deus já fez por nós. Essa é a nossa parte. Testemunhar. Deus já fez tudo isso por mim. Ser testemunha. Então ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. O que eu fiz? Nada. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Sozinho eu não venço nada, mas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, por meio de Cristo. Está bem claro isso? Cristo venceu tudo. Transferiu para mim a vitória. Não sou eu que venço o diabo. Cristo venceu o diabo, transferiu para mim a vitória. Eu venci o diabo através de Cristo. Não foi eu que me libertei. Cristo me libertou, eu sou liberto. Eu fui liberto por Ele. Ele transferiu a libertação para a minha vida. Está claro isso? Ele fez tudo por mim. O amor de Deus que está em Cristo. Somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Você acredita nisso? Hã? Coitado do diabo, é um coitado, um miserável, que a gente sabe dessas coisas. Ele vai me separar do amor de Deus? Ele vai tirar a minha justificação? Ele vai desfazer a minha reconciliação que Deus fez por mim? Ele vai anular o poder do sangue de Jesus que me comprou para Deus? O que ele vai fazer? Não pode fazer nada. Você vê como ele é um fracassado, um coitado, um destruído, sim ou não? É isso que ele é. Eu não considero o diabo, considero ele um nada. É isso que eu considero, não tenho medo dele. Pastor, e a seta? Você ainda acredita nisso? Se ele me libertou do império das trevas, agora vai passar uma seta aí no meio. Você entende isso ou não? Agora ele vai falando aqui, olha, versículo 38, porque estou bem certo. Olha lá, nem a morte, nem a vida, nem anjos, né? Os anjos, pode ser os anjos do mal, os principados de Efésios 6, nem os principados, nem coisas que eu estou passando aqui no presente, uma luta, nem coisas do porvir que ainda vão vir, nem poderes, nenhum poder, nem poderes, nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, o amor de Deus que está aonde? Em Cristo, no reino do Filho do amor de Deus, onde nós fomos postos em Cristo. Então, nada poderá nos separar, nós somos salvos e sempre seremos salvos. Nada desfaz essa salvação. Ela foi nos dada de graça, por amor, através de Cristo. Não foi conquistada por esforço, foi dada gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Nem a fé foi eu que produzi, foi Ele que pôs dentro do meu coração. Então, meu irmão, quem vai nos separar do amor de Deus?
Quem vai desfazer toda essa obra? Ninguém vai desfazer essa obra. Nem poderes, nem principados, nem coisas do presente, nem anjos, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos de Deus, do amor de Deus que está onde? Então, depois que Paulo explicou esses 8 capítulos de Romanos, ele termina esse capítulo 8, parte dele, dizendo que é indestrutível o que Jesus fez por nós. É indestrutível o que Deus fez através da morte de Cristo na cruz. É indissolúvel o que ele fez. Tem nada que desfaça isso. Uma vez que eu fui comprado pelo sangue dele e me tornei dele, eu serei dele para sempre, eternamente, e ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo. É indestrutível. Isso é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Você acredita nisso de verdade? Nossa, só em pensar que eu vivi 20 anos sem enxergar isso. 20 anos numa religião de passar óleo nas coisas. 20 anos numa religião de halamban, caramban, cantarambahai, receba, receba, receba. Vocês estão entendendo ou não? Cego. Perdendo a salvação por semana. Né? Cego, totalmente cego. Nunca tinha enxergado essa. Lia, mas o entendimento tinha um véu. Como vou enxergar se o véu não for tirado? Só em pensar que tem milhões aqui dentro do Brasil, nessas igrejas de mídia, escravizado por uma religião, e nunca enxergar isso aqui. Tem. Que o véu está posto no coração deles ainda. Então, como é que eu tenho que andar aqui na terra? Vou enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar. Se eu tiver alguma coisa a mais, vou ficar feliz. Se ela não vier, eu vou continuar feliz. Se aconteceu muitas coisas boas, amém, vou continuar. Se aconteceu coisas ruins que eu não contava, eu continuo nessa mesma coragem, nesse mesmo ímpeto. Se eu conseguir comprar aquilo, vou ficar feliz. Se eu não conseguir comprar, continuo com a mesma coragem. Eu sei em quem eu acredito. Eu confio que nada vai me separar do amor de Deus. Se eu comi só o arroz, feijão com tomate, hoje não tinha lá o bife, glória a Deus, eu confio, continuo firme, eu sei do reino futuro que eu vou entrar e vou gozar nele e vou viver. Mas ninguém me separa do amor. Não é a circunstância da vida terrena, tendo ou não tendo, que vai me separar do amor de Deus. Nada me separa dele. Sou dele para sempre. Jesus na cruz fez isso por mim. Está bem claro, meus irmãos? Então, presta atenção. Nada tem poder de nos separar do amor dele. Você tem que sair daqui hoje convicto disso. Muito convicto. Nada tem poder. Esses evangelhos de medo, de macumba, que eles estão pregando, esse evangelho de tortura, de escravidão, não é o evangelho. Isso é evangelho que segue e escraviza as pessoas para a verdade. Ficam escravos da mentira e ficam cegos para a verdade. Isso não é o evangelho. Agora Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Então nada vai poder me separar do amor dele. Não ligue o amor de Deus. A gente pensa assim, poxa, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que Deus deixou aquele morrer? Por que Deus deixou eu ficar doente?
Nós estamos num sistema corrompido, sujeito a todas essas coisas. Não foi Deus que deixou o sistema, nós nascemos assim, corrompido no meio deles. Não confunda certas dificuldades que a gente tem que passar, como se Deus não tivesse me amado mais. Ele continua me amando e ninguém me separa desse amor. Agora eu estou num sistema corrompido e vou passar por isso. Todos vamos passar. Não mistura as coisas, porque as pessoas analisam um Deus humano. Se Deus existe, por que deixou acontecer? Deus não é Deus, por que deixou acontecer? É o diabo. Seja livre, meu irmão. Então nada vai me separar. Quando eu entendi isso, eu entrei num descanso, fiz assim, ó. Senhor, estava carregando um fardo pesado. Hoje eu não carrego mais peso nenhum. Como eu ia poder louvar a Deus e adorá-lo, desconfiado de que Ele ia me mandar para o inferno e ia perder a salvação? Como eu vou adorar um Deus se eu capaz que Ele não vai me ouvir, não vai me ouvir, virou as costas para mim? Vocês estão entendendo ou não? Como é que eu posso adorar um Deus com esse entendimento? Não tem como adorá-lo. Mas ninguém nos separará do amor dele, nós somos dele para sempre. Esse é o sacrifício perfeito, é obra perfeita, indestrutível, perfeito, gigantesco, não é? Que jamais poderá ser desfeito. Aquela palavra na cruz, está consumado. Ele disse, está consumado de verdade. Tá bom, meus irmãos? Fala assim, amém. Então vamos ficando por aqui.